arredores da cidade de Lyon, França, 10 de agosto de 1974. Você é um desgraçado, um terrorista. Ninguém mais quer saber de você. Esse é um terreno sagrado e você não pode pisar aqui. Você só tem uma saída: se entregar pra mim. Eu tenho meios pra te obrigar. Eu tô te esperando. Vou torturar os seus irmãos, um por um, e vou acabar com a sua mãe. Ele começou a ser, de uma certa maneira, perseguido, não é? Perseguido pelos seus torturadores. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est la folie. Tito de Alencar Lima, né à Fortaleza, Ceará, Brésil. Un Brésilien. Incroyable, un Brésilien à Lyon. Oui, il était un frère dominicain. Et puis il était là parce qu'il était un exilé politique. Ah bon? Il avait vécu avec nous au monastère de Sainte-Marie de la Tourette. D'après ce qu'on voit, il s'est tué. Un prêtre qui se tue. Ça, c'est très bizarre. N'est-ce pas? Très bizarre. O Tito não se suicidou. Eu entendo que o Tito foi suicidado. O Tito já não era dono da sua vida. Ele já estava possuído pelos seus algozes. Ele não só foi torturado fisicamente, mas permaneceu torturado psicologicamente. Por isso, Dom Paulo Evaristo Arnes, na cerimônia fúnebre, quando os restos mortais dele retornaram ao Brasil, em 84, disse muito bem: Tito não se matou, ele buscou do outro lado da vida a unidade que havia perdido deste lado. Ele era um homem religioso, né, profundamente voltado para a fé católica. Ele era um homem que acreditava muito nos seres humanos também. Né? Eu acho que ele não suportou a ideia, imagino eu, de que os seres humanos sejam capazes dessa violência e dessa barbaridade. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre as histórias que marcaram o país. Hoje você vai conhecer a vida e morte de Tito de Alencar Lima, o Frei Tito. Poeta, músico e intelectual, ele acreditou que a maneira de melhorar o Brasil era se juntar às organizações clandestinas que combatiam a ditadura militar instalada no Brasil em 1964. Condenado pela justiça, Frei Tito foi preso, torturado e precisou sair do país para sobreviver. Mas o sofrimento das sessões de tortura tinha deixado marcas profundas no corpo e na alma de Frei Tito. Atormentado pelo medo, pela culpa e por uma dor insuportável, ele se matou. Frei Tito foi o primeiro preso político a denunciar o mundo
as atrocidades praticadas pelo regime militar brasileiro. Tito nasceu nesta casa em Fortaleza, Ceará, no dia 14 de setembro de 1945. Ele foi o temporão dos 11 filhos do casal Laura e Ildefonso. Nós éramos considerados uma família de formação católica, mas uma família progressista. Meus pais sempre foram preocupados com situação, problemas sociais do país. O cristianismo é conhecido como a religião da piedade. Os ideais humanitários levam Tito à Juventude Estudantil Católica, uma entidade ligada aos dominicanos que estimula o estudo de filosofia, antropologia e ciências sociais entre os estudantes secundaristas. Em 1963, Tito se mudou para o Recife. Ele foi morar numa casa com um grupo da Juventude Estudantil Católica e se tornou um dos seus líderes. Um ano depois, os militares deram um golpe, assumiram o poder e instalaram uma ditadura. 2 anos depois, Tito conheceu uma pessoa que mudaria o rumo de sua vida. Ele decidiu entrar na ordem quando estava em Recife, por influência do Frei Beto, porque ele achava o trabalho dos dominicanos muito semelhante ao que ele acreditava que ele vinha fazendo na JEC. Tito gostava muito de poesia, tocava bem o violão, mas era uma pessoa avessa a qualquer exposição pública, um recato acentuado pela sua própria espiritualidade. Belo Horizonte, 1967. Tito é ordenado frade. Qual é o seu desejo? Os desejos de misericórdia de Deus e da vossa graça. Você promete cumprir as leis da ordem até o fim da vida, abraçando o celibato, optando pelos pobres e abrindo mão do luxo e de toda a riqueza? Eu, Frei Tito, estou disposto a todo e qualquer sacrifício, até a morte. Em janeiro de 1968, Frei Tito se mudou para o convento dos dominicanos, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Ele também passou a estudar ciências sociais na USP. Os dominicanos se opunham aos militares. Para os agentes da repressão, o convento era um reduto de subversivos e agitadores. Oswaldo, você mandou me chamar? Mandei sim. Por favor, a porta. Nós temos que arranjar um local para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. É claro que tem que ser um lugar ermo, uma fazenda, um lugarejo, um sítio, qualquer coisa. Enfim, você tem alguém que poderia nos ajudar? Frei Tito conseguiu um sítio na cidade de Biúna, a 70 quilômetros de São Paulo. O Congresso da UNE era uma reunião clandestina realizada por estudantes de esquerda que tinham um objetivo: debater formas de luta para derrubar o governo militar. Os primeiros organizadores do Congresso da UNE chegam. Vê lá, hein? Essa cerca não merece muita confiança. O que você esperava, Paulo? Os portões do Forte Apache. Eu ia me sentir muito mais seguro, Tito. Ó, não se esquece que a gente tá do lado dos índios, hein? Pois é. Tô com o pressentimento de que não tem nada nesse lugar, viu? Tem sim. Você imagina aquilo ali com 800, 900 mil estudantes, como é que ia ser? O importante é a gente arrumar um lugar para as reuniões plenárias. Que tal um anfiteatro rural? Ótimo. Vai. Vamos lá. Alvinho, aquela ponte lá que a gente passou, dá para colocar explosivos? Com certeza. Eu acho que dá para fazer o serviço sim. É? Dá. Ótimo. Então gente, um grupo lá na porteira e outro grupo ali em cima, ó, do morro. Se o pessoal da repressão chegar até aqui, vocês detonam os explosivos. Pode deixar. Com certeza. Conseguimos construir algumas bombas, né, de tubos de aço, né, e que se a repressão chegasse, a gente explodiria aquela ponte e tinha um esquema para retirar cerca de 130 lideranças por um caminho que nunca foi usado. Como ele estava muito envolvido e tinha muita ligação com a gente,
O Frei Tito era uma desses esquemas de segurança